Fala, carniceiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje o comentário vai ser sobre o filme Os Escravos de Satanás, lançado em 2017, que é um remake de um clássico da Indonésia lançado em 82. E esse filme em específico eu curto bastante, principalmente por ter sido dirigido pelo diretor Joko Anwar. Para quem conhece e acompanha o canal, sabe que eu tenho uma paixão por filmes de terror da Indonésia. Fui rever recentemente e percebi que o clássico contemporâneo Hereditário é altamente influenciado nesse filme. Eu vou explicar para vocês o motivo. Se você estiver curioso, não saia daí, só lembrando que toda segunda é do cão aqui no canal. Um dos motivos de gostar muito de filmes asiáticos é o fato deles construírem uma ambientação muito única em volta da sua própria cultura, que causa aquele choque de cultura quando a gente assiste, com cenas bem originais, muito únicas, e isso pode agradar algumas pessoas e outras não, que estão condicionadas àquela fórmula saturada de filmes norte-americanos. Então tem muita gente que assiste e acaba tendo um pouco de preconceito, até mesmo porque não é aquela mesma coisa que a gente assiste sempre. Já em Os Escravos de Satanás, apesar de possuir uma fórmula bem clássica, entrega momentos bem satisfatórios, contando a história de uma família que, após a morte prematura da matriarca, passou a vivenciar uma série de eventos sobrenaturais, culminando em uma noite de horror caótico, em que segredos são revelados e 4 irmãos se defendem de um espírito maligno que os persegue. Então aqui a gente tem uma narrativa bem comum em filmes do gênero. Por exemplo, a gente tem essa família que fica dentro dessa casa, que é amedrontada por um espírito maligno. Pode parecer clichê, mas o filme toma caminhos bem diferentes, com cenas bem originais, porque o foco não é só proporcionar sustos toda hora, muito pelo contrário, ele cria toda uma aura com cenas bem mórbidas e bizarras para deixar o telespectador bem apreensivo. E essa família é formada por várias pessoas. Temos o personagem do pai, da mãe, que está acamada, dos 4 filhos do casal e também o personagem da avó, que passam por dificuldades financeiras até mesmo por conta da doença dessa matriarca, dessa mãe da família, que fica muito doente. Eles ficam naquele aperto ali financeiro para tentar ajudar ela. A história se passa na década de 80 e a premissa é bem interessante sobre o personagem dessa mãe, porque antes de adoecer, até mesmo morrer, ela era uma cantora muito famosa, então todo o sustento da família provinha do trabalho artístico dela, por sua música que tocava nas rádios, então ela tinha bastante royalties, só que como adoeceu, foi à falência, levando sua família a um sério prejuízo. Bom, a gente sabe que os personagens centrais são sempre muito importantes, e o bom é que aqui funciona muito bem, porque todos eles são muito carismáticos. Aqui a gente tem um pai que é bem preocupado com seus filhos e dedicado, tem os personagens dos filhos mais novos, que é um carisma puro, até o personagem da avó, que faz algumas pontas, mas mostra o tipo de afeto com os netos e é a coisa mais fofa do mundo, mas o protagonismo mesmo fica com a personagem da Rini, que é a filha mais velha desse casal, muito bem interpretado pela atriz Tara Barstow, que tá incrível em cena. Ela é figurinha carimbada nos filmes do Joko. Ela também fez a protagonista de Impit Gore, que é um filme sensacional dele, lançado em 2019. Inclusive já falei sobre esse filme aqui no canal, quem quiser ver, só clicar nos cards logo acima. E todo esse carisma faz criar um certo tipo de apreensão. Afinal, quando a gente gosta de um personagem logo de cara, a gente torce para que nada de ruim aconteça com eles. Eu divido esse filme em 4 atos, mas acho que ele poderia ser resumido apenas em 3. O primeiro ato a gente começa com a apresentação desses personagens, com essa mãe ainda acamada, e a única forma dela se comunicar é através de um sininho maldito que fica tocando o tempo todo, e tem vários momentos bem assustadores logo no início, assim, já tem algumas cenas bem assustadoras envolvendo o personagem dessa mãe, desse sino, que eu não vou contar pra vocês, até mesmo pra não estragar a experiência. Já o segundo ato acontece depois da morte dessa personagem. Não é bem um spoiler porque tá na sinopse, no trailer do filme, ok? Só pra deixar bem claro. Mas a partir disso, o pai começa a procurar emprego e ele vai trabalhar na cidade para conseguir dinheiro e ajudar a sua família e seus filhos, deixando todos eles na responsabilidade da irmã mais velha, que é a Rini no caso. E quando isso acontece, é aí que as coisas começam a pesar mesmo e ficar tudo muito mais agressivo, entregando diversos momentos assustadores.
Tem duas cenas em específico que me deixou com bastante medo, principalmente uma envolvendo um quadro, o que me fez pensar que a direção do Joker é bem parecida com a do James Wan na franquia Invocação do Mal. Falo isso pela forma que ele coloca a câmera, posicionamento da câmera, enquadramento e tudo mais. E dou todos os méritos para o Joker, porque ao contrário do James Wan, ele não tem um orçamento exorbitante para poder produzir os seus filmes. Todos os seus filmes são feitos com baixo orçamento, inclusive esse, vale ressaltar isso, e ele consegue tirar leite de pedra com sua produção e com suas técnicas de filmagem. Então todos os méritos possíveis para esse diretor, que eu já considero brilhante e muito bom no que faz. Depois de passar por vários momentos bizarros, o personagem da Rini decide procurar ajuda e entender o que está acontecendo dentro da sua casa. E aí que entra o terceiro ato da história, que é quando ela começa a descobrir as coisas por trás de todas aquelas aparições, de tudo aquilo de ruim que está acontecendo dentro da sua própria casa. E logo no início eu falei para vocês que esse filme serviu de inspiração para Hereditário. Pois é, a gente começa a pegar as referências logo nesse terceiro ato, quando as coisas vão clareando aos poucos. E me refiro a isso tanto no aspecto da finalização da história, quanto no processo também, já que aqui envolve até uma seita e um acidente que lembra bastante a cena, aquela clássica cena de Hereditário. E eu não falo isso da boca pra fora, fica muito evidente quando vocês assistirem que foi totalmente influenciado e que no final das contas só muda a forma que foi feito, mas o resultado é praticamente o mesmo. E não dá nem pra dizer que foi esse filme que copiou Hereditário, sendo que ele foi lançado um ano antes, em 2017, e ele ainda por cima é um remake de um clássico lá da Indonésia, como eu já havia citado, que foi lançado em 82. É claro que a história, a condução da história é bem diferente nos dois filmes, mas como eu falei pra vocês, o resultado final é o mesmo e a cena do acidente entrega bastante, não tem nem como negar. Não que eu esteja dizendo que Hereditário é uma cópia, que é um filme ruim, muito pelo contrário. Eu considero Hereditário um dos melhores filmes de horror que eu já assisti nos últimos anos, mas é bem evidente a influência do Ari Aster nesses filmes para poder construir o seu grande clássico moderno. O que eu acho uma pena é que filmes como esse sejam menosprezados ou até mesmo não tenha tanto espaço, não tem tanta atenção como deveria ter, porque fazer filmes na Indonésia é muito difícil, até mesmo por conta das limitações de orçamento e tudo mais. Eu acho uma pena isso. E para finalizar, temos o quarto ato, que é a resolução final, onde é esclarecido algumas coisas. E eu acho que nessa parte peca um pouco, porque ele acabou expandindo demais o tempo. Tem cenas que são replicadas, que são totalmente desnecessárias. Acaba perdendo um pouco o ritmo, mas nada que tire o brilho da produção ao todo. E tem algumas pessoas que falam que o final não tem muito sentido, muito pelo contrário, ele é altamente explicativo, só prestar atenção em todas as falas, no contexto da história, não é tão difícil de entender não, na verdade é bem simples, e é basicamente isso. Os Escravos de Satanás com certeza é um baita filmão que dá de 10 em várias produções hollywoodianas, até mesmo pelo seu contexto cultural, que é bem bizarro e macabro, vale muito a pena conferir. Mais uma pérola da Indonésia que cada dia mais conquista meu coração. Assistam, tá? Ele tá disponível aqui mesmo no YouTube, dublado, e para quem quiser ver legendado, terá que procurar na internet, ok? Bom, galera, eu vou ficando por aqui, espero de verdade que vocês tenham curtido. Quem gostou, por favor, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque eu posto conteúdo como esses toda segunda, quinta e sábado. Espero que todos estejam bem e até a próxima.